Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o INSS está sem permissão aí para convocar aí, depois da queda do veto aí, aposentados por invalidez. Existem doenças aí que são comprovadas que o INSS está impedindo, e isso está incomodando bastante. O INSS voltou ao centro das discussões jurídicas aí. Acredite, eles estão recorrendo após a queda do veto presidencial que restringe a convocação de aposentados por invalidez. Eles não aceitam isso, porque é menos grana no bolso dessa cambada de corrupto vagabundo, pessoal. O tema está envolvendo diretamente milhões aí, ou milhares de benefícios, que não podem ser mais chamados e cortados. E isso não entra mais, esse dinheiro, se não cortar o benefício, naquele 10 bilhões de reais que eles fazem projeção, né? Lembra que faziam projeção com o pente fino? Nós vamos convocar e nós vamos economizar 10 bilhões. Aquela safada da ministra do Planejamento lá, a Tebet, que não serve nem para ser síndica de prédio, quanto mais ministra de alguma coisa, uma sem vergonha, uma cachorra, falava de boca cheia, nós vamos economizar 10 bilhões de reais. Então, o que acontece? Muitas dessas doenças graves e incapacitantes, irreversíveis, estão fora dessas convocações. E, historicamente, o INSS tinha direito de revisar esses benefícios de incapacidade, com aquela conversinha para verificar se ainda existe a condição de invalidez, e nisso, muitos segurados com a doença grave, com doença rara, com doença irreversível, recebiam alta. Agora, quando trata agora, né, de doenças graves comprovadas, a possibilidade de convocação é polêmica, tá? E toca aí aspectos de dignidade humana, segurança jurídica, tem um monte de coisa. Essa queda do veto presidencial aí, estabelecendo que aposentados por invalidez com doenças graves não podem ser convocados para a perícia revisional, é vista como vitória para a justiça social. Pro INSS é vista da pior maneira possível. Lembra que o ex-ministro aí da Previdência, o pilantra lá que está envolvido nos descontos, que roubou aí aposentados, pensionistas, o tal de Lupe lá, vamos dar nome aos bois. Ele falava que a aposentadoria por invalidez é o benefício mais caro do INSS, olha aí. Agora veja bem, né? Pessoas com câncer em estágio avançado, esclerose múltipla, Parkinson e outras doenças, tá? Com limitações definitivas. Como você pode obrigar alguém a se deslocar até uma agência para passar por uma perícia? Às vezes mora em local distante, a pessoa sente dores no corpo de se mexer, sabe? É um absurdo isso, mas o INSS está correndo atrás. Não pensem vocês que aceitou essa decisão numa boa, tudo certo. Não, realmente, não é assim não, pessoal. Esses vagabundos, pilantras aí, que muitos, né, pelo menos tem uma meia dúzia que eu tenho certeza que vota, que ainda acredita em picanha e cerveja, que votou e ainda vota. Se falar que vai ter eleição de novo e um vagabundo desse se candidatar, ele vai e vota de novo. Mesmo sabendo que o cara é ladrão, o cara vota. Esse é aquele tipo de pessoa que adora ser idiota útil. É aquele tipo de pessoa que você não pode esperar nada. Ou é problema de cognitivo, ou é falta de caráter, ou é burrice mesmo. Não tem outra explicação, tá? O argumento do INSS sempre foi que o sistema precisa evitar fraude. Agora vem cá, quem é a fraude? O segurado ou o INSS? Pelos últimos acontecimentos aí, quem é a pior fraude que existe? Quem é que se associa a sindicatos, associações, ONGs, que são redutos de vagabundos pelegos? É o segurado ou é o INSS? Então quem é os fraudadores verdadeiros? Quando há laudos, por exemplo, consistentes, com diagnóstico, que comprovam a gravidade da doença, a reavaliação periódica, ela perde o caráter, tá? E passa a ser visto como uma burocracia punitiva, que a pessoa já comprovou. E muitos tinham passado por perícia, há menos de 6 meses, tiveram que retornar para mostrar de novo. Uma incapacidade que já é demonstrada, que é reversível. Agora, por que não foi considerada? Porque o perito não examinou, porque o perito não conversou com o segurado, porque o perito não olhou as documentações. Então ele olha assim, dá uma primeira olhada, tira as conclusões dele, que se dane. Entendeu? É por isso que não viram que é uma lesão, uma doença irreversível. E aí ficam fazendo essa palhaçada, ele fica chamando. Quer dizer, é tudo contra o pagador de impostos, é tudo contra o segurado do INSS. Entendeu?
Você já viu algum desses vagabundos que se privilegiaram aí há anos? Tá? Isso vem lá de 2006, já. A coordenadora do INSS já falou na CPMI, viu? Você que acha que começou no governo do Bozo. O Bozo entrou com um pedido no Congresso para anular, para fazer uma varredura sobre... E o Congresso rejeitou e continuou roubando, viu? Desde 2006. Quem era governo em 2006? Viu? Mas é difícil botar isso na cabeça de um orelhudo, porque, né? É difícil. É aquilo que eu falei, petista, esquerdista, é aquele corno que você mostra um vídeo para ele, a mulher gemendo na cama com o amigo dele, com outro cara, tudo comprovando, tudo verídico, e ele não acredita no que ele está vendo e ainda perde a amizade com você. Isso é assim essa raça, não adianta. Querer mostrar, querer dialogar, querer fazer entender, não adianta. Quando nasce jumento, vai morrer jumento mesmo, não tem jeito. A decisão também lança luz sobre uma forma do Estado, como ele deve tratar o cidadão mais fragilizado. Tem que tratar direito. E primeiro que o INSS não é casa de solidariedade. Ninguém vai no INSS porque é legal, porque é divertido, porque é um ambiente saudável, porque as pessoas lá são inacreditáveis. Ninguém vai no INSS por causa disso. E outra, para se ter direito ao benefício do INSS, a pessoa tem que ter qualidade segurada, que é estar pagando o INSS, e ter contribuições, ter um mínimo de carência lá. Não é de graça, não é casa de caridade. E o benefício do INSS não é esmola. E o funcionário do INSS não é merda nenhuma, ele só é uma pessoa concursada que deve servir o público. Todos eles, desde o presidente da República, desde ministro, desde Congresso, Senado, Prefeitura, vereador, são funcionários públicos. Eles servem. Agora aqui no Brasil, né, o poste mija no cachorro. É ao contrário, eles se servem da população. E você aí, todos nós, né? Os 6 primeiros meses do ano tem que pagar imposto para sustentar essa cambada de vagabundos, que não fazem nada. Ao contrário, muitos, além de não fazer nada, roubam trilhões. E tem os otários que aplaudem, é o que eu falo, né? Tem os otários. Ladrão tem no mundo inteiro. Agora, fã-clube de ladrão é só aqui no Brasil mesmo. É inacreditável. É inacreditável. Um dos países que mais paga imposto no mundo, não tem praticamente nada de retorno e tem gente que aplaude ainda. O cara aumentando o preço de tudo e gente aplaudindo o cara. Ainda fazem passeata que querem mais imposto ainda. Olha a jumentada, a que ponto que chega. Eles acham que chama de jumento porque é burro. Não, chama de jumento porque são burros. Que não conseguem enxergar nada. Não é jumento por causa do animal jumento. É que o jumento ele só serve para carregar a carga. Entendeu? Não é o animal. Você que acredita em picanha e cervejinha e ainda não está convencido da roubalheira que voltou no país, de tudo que está acontecendo, você é um burrinho de carga, é um jumentinho. Que você está carregando todos esses caras nas costas. Entendeu? É por isso que se chama de jumento. Não é o animal, coitado do animal. O animal, eu te garanto, se soubesse falar e entrevistasse ele, ele ia falar que ele era tudo, menos petista. Menos de esquerda. Entendeu? Porque acho que nem o jumento, ele é tão burro quanto um cara e uma pessoa de esquerda. Bom, vamos ficar... Olha, eu até tento me controlar, pessoal, mas é absurdo as coisas que acontecem. E tudo que eu estou falando aqui é relacionado a INSS. Ou não é? Quem foi que roubou o INSS? Não foi sindicato, associação, ONG? Quem colocou esses caras dentro do INSS? Não foi o presidente do INSS, o ministro da Previdência, o corregedor do INSS, não sei quem do INSS, os altos cargos? Sim. Quem coloca esses caras para ser nesses cargos? A presidência. E o presidente, ele coloca quem é contrário a ele? Não, ele coloca aqueles que são mesmo pensamento que ele, que vão trazer o que ele quer para, como já fez lá atrás. Ou será que precisa ser tão inteligente? Precisa ter um QI de 1 milhão para entender isso? Que ladrão vai se rodear de ladrão. O Bozo não era militar?
não é capitão do exército? O que tinha em volta dele, no governo dele? Apesar de ser um bando de melancia, mas só tinha oficiais do exército. Um ladrão, quando vai para o poder, ele coloca um monte de ladrão em volta dele, que são os cupinchas dele. Ou será que não dá para entender isso? Não dá para entender. Você já viu, por exemplo, ó, socialismo e capitalismo. Você já viu alguém dos Estados Unidos querendo fugir para morar em Cuba? Não, né? Agora você vê todo dia cubano querendo ir para os Estados Unidos. Isso não te diz nada? A Venezuela. Vai em Pacaraima, aqui, na divisa do Brasil com a Venezuela, e vê quantos venezuelanos vêm para cá. E conta quantos brasileiros atravessam para ir para lá. Isso também não quer te dizer nada? É por isso que eu falo, nem o jumento, ele seria tão burro de não enxergar isso. Bom, meu amigo e minha amiga, vocês estão chegando a primeira vez no canal. Infelizmente, olha, eu não tenho sangue de barata, pessoal. Tem hora que eu tenho que, sabe? Porque é absurdo. É absurdo. Eu não votei nesses lixos que estão governando o país hoje, mas eu estou sofrendo com o que eles estão fazendo. Eu e milhões que não votou. Enquanto é um bando de idiotas que fica aplaudindo ladrão. Bom, aproveite todos os vídeos do canal, tá? Eu vou te falar uma coisa, viu? Que Deus abençoe a nossa vida, nos dê paciência. Hoje, para mim, é um daqueles dias, sabe? Vocês não têm culpa de nada. Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu desejo para vocês muita felicidade, pessoal. Até os próximos vídeos.